Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria receber vocês na nossa casa para mais um grupo de oração Manaim. Meu nome é Leidiane, estou aqui com a Maria Clara, que daqui a pouco está chegando, se Deus quiser. Meu nome é João Paulo e ficamos muito felizes de receber você aqui para esse grupo de oração. E o nosso grupo se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como em todos os sábados, nós iniciamos o grupo nos entregando, nos consagrando à Virgem Maria. E nesse momento, meu irmão, eu já convido você a se entregar inteiramente à Nossa Senhora, à nossa mãezinha. Temos vivido nos últimos sábados, refletindo sobre os pontos, as características que um cristão deve buscar viver. E hoje nós vamos refletir sobre a vida de santidade. Buscar a santidade nas pequenas coisas, buscar a santidade em todos os momentos da nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso dia a dia mesmo. E não tem ninguém melhor, não tem um modelo melhor a seguir do que a nossa mãe, do que Nossa Senhora. Ela que soube viver a santidade, ela que soube ser toda de Deus, ela que soube aceitar a vontade de Deus na vida dela. E enquanto eu rezava, me vinha muito forte as situações e as pessoas que nos impedem de viver a santidade no nosso dia a dia. E eu quero começar já esse momento de oração convidando você a fechar os seus olhos e entregando à Virgem Maria essas pessoas e essas situações. Eu não sei se é na sua casa, não sei se é no seu trabalho, não sei se é uma amizade, um namoro, se é no seu matrimônio. Talvez aquelas pequenas coisinhas que acontecem e que te tiram da santidade, que te tiram de viver mais próximo de Deus. Que você vá entregando tudo isso à Nossa Senhora, permitindo que ela vá conhecendo mesmo o seu coração, permitindo que a Virgem Maria vá entrando em você e vai te transformando, te conduzindo. Entrega para ela, meu irmão. Talvez é o seu relacionamento com seus pais, talvez é um namoro desregrado, talvez é uma fofoca no ambiente de trabalho. Que você vai entregando tudo isso à Virgem Maria, pedindo a ela que te ajude a saber lutar contra essas circunstâncias, a saber enfrentar as pequenas coisas do seu dia que te afastam de Deus. Entrega tudo isso à Virgem Maria. Quero respirar, Maria, até tudo em mim ser moldado nela. Jesus, faz de mim como Maria. Quero respirar, Maria, até tudo em mim ser moldado nela. Jesus, faz de mim como Maria. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E ainda nesse momento de oração, que você possa clamar o Espírito Santo sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, sobre todo o seu ser, que você clame agora o Espírito Santo para que ele te encha, para que ele revigore as suas forças, para que ele te renove, para que ele te faça uma nova pessoa, um novo ser. Clame o Espírito Santo sobre toda a sua vida, sobre os seus olhos, seus ouvidos, sobre a sua boca. Clame o Espírito Santo sobre as suas ações, para que em tudo você possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nós já clamamos também sobre a vida do João, que vai proclamar a palavra para nós, ele que vai conduzir esse próximo momento, para que ele possa ser cheio do Espírito Santo e possa ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus para tocar nas nossas vidas. Consagramos toda a vida dele à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Como a Leidiane disse no início do grupo, no início desse grupo de oração, nós estamos seguindo a sequência das 8 características que nós do Maranhão buscamos viver, mas que não é só para nós, é para todos os cristãos, aqueles que verdadeiramente desejam encontrar com Jesus e viver a vida eterna no céu, na morada santa que Ele tem preparado para nós. O tema de hoje, essa característica de hoje, é a vida de santidade, a busca pela santidade. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre a santidade dentro do grupo de oração. Eu havia feito a minha experiência com Deus no acampamento e depois comecei a seguir o grupo de oração, participar dos grupos de oração. E eu lembro de um dia, a pessoa que estava pregando disse assim: meu irmão, você pode ser o próximo santo. Aquelas palavras bateram no meu coração e eu fiquei assim, incomodado, porque eu olhava para a minha vida e via um monte de pecado, um monte de miséria, um monte de coisa errada. Como que eu poderia ser o próximo santo? Tinha uma visão distorcida da santidade, e talvez essa também seja a sua visão sobre a santidade. Por isso nós vamos partilhar um pouquinho, trabalhar um pouco esse tema, para que no final dessa pregação você tenha desejo, como nós, de buscar e viver a santidade. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. São Paulo vai escrever assim: enfim, irmãos, nós os pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já o praticais. Oxalá continueis praticando cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto,
ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas as coisas, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução não rejeita uma pessoa humana, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, para a gente entender o contexto da palavra, São Paulo foi um grande pregador, um homem que andou por vários lugares pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova, dizendo que Jesus era o Messias que o povo esperava e que ele morreu para salvar a todos nós, para nos livrar do pecado, nos dar a salvação. São Paulo passava de lugar em lugar, de cidade, vilarejo, pregando e anunciando. Um desses lugares foi Tessalônica, onde nós lemos essa passagem hoje. Os tessalonicenses que estavam nessa cidade ouviram a palavra de Paulo, Paulo que anunciava, ouviram ele dizendo sobre o Evangelho, falando de Jesus. Dentro desse lugar, Paulo fundou então uma comunidade de homens e mulheres que buscavam viver as coisas que ele havia pregado, buscavam viver a santidade, esperando a volta do Messias, quando Jesus iria voltar, mas começando a praticar ali no cotidiano, no dia a dia, aquilo que São Paulo havia explicado. São Paulo, então, depois de fundar essa comunidade, vai pregar o Evangelho em outros lugares. Quando São Paulo chega em Corinto, uma outra comunidade, ele fica lá por um tempo, e ele se lembra dos tessalonicenses e manda Timóteo ir lá, ver como eles estão, para pregar, rezar com eles, animar aquela comunidade de novo. Timóteo vai, fica um tempo e volta, dizendo para Paulo que aquela comunidade era excelente, que eles buscavam viver todas as coisas que eles haviam ensinado. São Paulo então escreve essa carta, dizendo para eles: continueis progredindo. Uma das primeiras coisas que nós que buscamos a santidade, que as pessoas que desejam buscar a santidade precisa compreender a santidade ela não é estática, ela não é um único momento. Precisa existir uma continuidade, precisamos continuar progredindo. Embora o povo dessa comunidade já começasse a viver os primeiros frutos de santidade, se amando, se perdoando, cultivando todas as instruções de Deus, Paulo os adverte: continueis progredindo, continuem caminhando na santidade. Essa é uma das características, a perseverança que nós precisamos ter para conseguir a vida de santidade, para conseguir a santidade. São Paulo vai ver que aqueles homens e aquelas mulheres, eles já começavam a viver o amor entre eles. Se nós formos ler a carta inteira, as duas cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver que eles buscavam praticar o bem. Então, essa característica da continuidade é a primeira coisa que São Paulo chama a atenção nessa passagem. Outra coisa que São Paulo vai dizer é sobre a impureza, a imoralidade sexual e sobre o pecado. Ele diz o seguinte: olha, Deus os chamou e os fez para a santidade. Então, abandonem o pecado, abandonem as coisas ruins, não vivam nas orgias, nas fornicações, como os pagãos fazem. Porque vocês já conheceram a palavra de Deus, vocês já conhecem a Deus, não vivam como aqueles que não conhecem. A outra coisa que nós vamos compreender ao longo da nossa caminhada é preciso ir abandonando os pecados. Para viver a santidade é preciso começar a viver os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, toda a moral da igreja católica, tudo aquilo que a igreja vem nos ensinando ao longo desses 2000 anos. A igreja vem nos ensinando a santidade.
Simplesmente isso. O primeiro passo da pessoa que encontra com Deus é começar a abandonar os grandes pecados, abandonar a vida desregrada, no sexo desregrado, em todas as coisas ruins que nós vamos fazendo contra os 10 mandamentos. O primeiro passo é abandonar esses pecados, depois aos pouquinhos nós vamos abandonando os pequenos pecados, os pecados veniais, os pecadinhos que nós costumamos fazer. Isso é preciso ir acontecendo para aquele que busca santidade, é preciso ir renunciando às pequenas coisas, as coisas ruins que vão nos tirando da presença de Deus. São Paulo então vai dizer para eles, continuem na prática do bem, querendo agradar a Deus, e entendam que Deus não os chama para impureza, mas para santidade. Quando nós vamos pensar na santidade, também é interessante que tenhamos diante dos nossos olhos que a santidade não é apenas parar de pecar. Às vezes nós vemos uma pessoa que não fala palavrão, que não comete pecados, que a gente não enxerga muitos defeitos, a gente fala, olha, fulano é santo. Mas a verdade é que não cometer os pecados é o mínimo que nós precisamos fazer. A santidade é além do mínimo. A santidade é fazer práticas do bem que agradem a Deus, é o que São Paulo vai dizer no início. De modo a proceder para agradar a Deus. Continueis dessa maneira, tentando agradar a Deus. Sim, Deus se agrada de nós quando nós não cometemos pecados, lutamos contra o pecado. Mas a santidade é além disso, é quando nós começamos a prática do bem. São Paulo vai elogiar essa comunidade porque essa comunidade vivia o amor fraterno entre os irmãos, aqueles que também não faziam parte da comunidade cristã. Os tessalonicenses acabavam ajudando os outros e eram reconhecidos pelo amor que eles viviam entre eles. A santidade vai além de não cometer pecados. São Paulo vai dizer isso. Continueis progredindo no amor e rompei com o pecado, porque Deus vos chama para a santidade e não para a impureza. Ao longo desse tempo de caminhada que nós temos, que não é tanto tempo assim, mas desde do dia em que eu vivi a minha experiência com Deus e venho caminhando no Manaim, caminhando na igreja, eu fui compreender que a santidade é para todo mundo. A igreja nos deixa claro que Deus chama a todos a santidade. Embora nós vamos procurar a vida dos santos, e nós temos os nossos santos de devoção e os santos que você conhece, na grande maioria deles nós vamos ver que eram sacerdotes, que eram religiosos, religiosas, poucos da vida comum, casados, trabalhando, poucos os santos mais famosos, né? Nós não vemos tantos santos famosos com essas características de vida, de estado civil, né? Casados ou solteiros e por aí afora sem serem religiosos, né? Sacerdotes ou irmãs de caridade. Mas a igreja entendeu, confirmando aquilo que São Paulo escreve, que a santidade é um chamado para todo mundo, não é apenas para os sacerdotes. Quando alguém assume o desejo de ser santo, não necessariamente ele precisa ir para um convento, não necessariamente ele precisa ser sacerdote. Mas Deus deseja que sejamos santos nas nossas realidades. São Paulo, quando escreve para essa comunidade de Tessalônica, lá para os tessalonicenses, lá tinha gente casada, tinha gente solteira, tinha aqueles que eles escolheram para serem os sacerdotes e conduzir o povo. Paulo então vai escrever desejando que todos aqueles busquem a santidade. Da mesma maneira, a igreja vem nos dizer que a santidade é para todo mundo. A primeira vez que eu escutei isso, eu começava a pensar nos santos que eu conhecia.
E a visão que muitas das vezes a gente tem, e a maioria de nós talvez, é que Deus escolhe uma pessoa desde criança e dá para ele a santidade, e ali aquela pessoa já é escolhida, totalmente protegida por Deus para ser santo. Mas a verdade é que também temos muitos santos que se converteram depois de mais velhos, depois de terem feito uma vida extremamente errada, longe de Deus, se encontram com Deus, se encontram com o amor da vida deles que eles tanto procuravam, abandonam tudo e começam a seguir a Deus. Nós vamos ver então, a igreja vai nos ensinar ao longo desse tempo que a santidade é para todo mundo. É para nós que somos casados, somos pais, santidade é para nós, é para você que é casado, para você que é solteiro, independente da profissão que você escolheu, a santidade é para você. A santidade é para aqueles que desejam participar da glória de Deus no fim dos tempos, quando eu e você morrermos ou quando Jesus vier nos buscar de novo. A morada santa que Deus tem preparado para nós, a santidade é para essas pessoas que desejam participar do banquete celeste, a grande festa que Deus vai dar para nós após a nossa vida nessa terra. A grande festa que Deus vai dar para nós. A santidade é para aqueles que desejam participar dessa festa. Eu não sei você, eu desejo participar da festa, do banquete que Deus tem preparado para nós. E isso não é só para os sacerdotes e para os religiosos, são para todos. A santidade é para todos. Paulo não escreve aqui só para aqueles que são religiosos. Paulo escreve para uma comunidade inteira, de gente como nós, que viviam naquela época, que trabalhavam. Deus então escolhe a todos nós. Aqueles que o acolhem podem participar desse banquete celeste. E mais, no final, Paulo vai escrever assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução não rejeita uma pessoa humana, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito. Ou seja, Deus te chama à santidade, te dá o caminho para ser santo e te dá o auxílio, o Espírito Santo, o santificador. O Espírito Santo é essa pessoa da Santíssima Trindade responsável por nos santificar. Um dos atributos, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito Santificador. É pelo Espírito Santo que eu e você podemos fazer as nossas atividades cotidianas, desde cuidar da casa, de trabalhar dentro do seu ambiente de trabalho, tudo isso fazer com que isso tudo seja santificado. O Espírito Santo faz isso tudo. Você pode estar se perguntando assim: nossa, João, mas é muita pretensão nossa querer ser santo. Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte: o demônio coloca no coração das pessoas que buscar a santidade e imitar um santo, querer ser santo, é muito orgulho. O demônio então não deseja que nós pensemos e acreditemos que podemos ser santos. Você pode se perguntar também então: tá bem, João, beleza, eu já entendi que eu posso ser santo, mas como? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho uma família para criar, eu tenho uma família para cuidar, e eu tenho trabalho, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo de fazer o bem, eu não tenho tempo de fazer caridade, de evangelizar, não tenho muito tempo para fazer isso. São José Maria Escrivá, um dos grandes santos que falam da santidade no nosso estado de vida, seja ele qualquer um, matrimônio, solteiro ou celibato, ele diz o seguinte: para aqueles que dizem que não têm tempo, se alegrem, porque Jesus gosta desses que não têm tempo. Jesus escolhe as pessoas que não têm tempo. Os que estão à toa é mais difícil de Jesus escolher. Por isso a santidade é para você, e nos alegremos, porque o Deus que nos chama à santidade nos dá o Espírito Santo, para que tenhamos força,
para que sejamos cada dia mais conduzidos pelo caminho de santidade. Você pode ser o próximo santo. Acredite nisso e acolha a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, que pode santificar a mim e a você. Quero convidar você então para a gente rezar um pouquinho. Quero convidar você a fechar os seus olhos um pouco nesse instante e vai pensando na sua vida, vai pensando na sua história, vai pensando em tudo que você já ouviu sobre santidade na sua vida. Se houve um incômodo no seu coração sobre a santidade, se você deseja entender um pouco mais sobre isso, vai colocando isso tudo diante do Senhor. Entende que o chamado de Deus para mim e para você, antes de qualquer coisa, antes do chamado ao matrimônio, antes do chamado ao sacerdócio, à vida religiosa, Deus chama a mim e a você à santidade. Se coloca na presença de Deus nessa oração e vai escutando essa música. Vai escutando essa música e deixando que Deus fale ao seu coração nesse grupo de oração. Nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade. Os obstáculos quero vencer, pelo desejo de ser mais de ti. Em cada detalhe quero sentir a tua mão de Pai a me moldar, para tornar-me o que devo ser e levar-me o mais perto de ti. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso e minha força acabar, sustenta-me, não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso e minha força acabar, sustenta-me, leva-me além, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade, Senhor, pois tudo o que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me. Santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que venha nos santificar pelo Teu Espírito, que o Senhor possa alcançar cada um desses meus irmãos que participam conosco desse grupo de oração, que o Senhor possa enviar sobre cada um deles, sobre cada um de nós, o Teu Espírito santificador, e que possamos superar todas as dificuldades, todas as barreiras e continuar progredindo no amor e nas coisas que Te agradam, pelo Teu Espírito, que o que habita em nós. Amém. Amém. E meu irmão, que bom que você ficou aqui conosco. Quero convidar você a compartilhar esse grupo de oração com alguma pessoa que você conheça, com alguém da sua família. Manda aí nos grupos, que a gente possa fazer a nossa parte nessa evangelização que não pode parar. Então, que você seja ousado mesmo. E envie para alguém que você conheça, envie no seu trabalho, tantos grupos que nós temos, né, no WhatsApp, nas redes sociais. Seja ousado, meu irmão, é o convite que eu te faço. Não deixe de evangelizar. E nós consagramos nosso grupo à Virgem Maria, já toda a nossa semana, né? Vamos entregando tudo isso
a Nossa Senhora, para que todos os nosso andar, nosso pensar, nosso sentir, nós vivemos e busquemos a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso grupo se encerra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.